Aqui é Alexandre Castro. Nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos fazer a leitura da força do sentimento. A leitura é baseada em cálculos matemáticos, que define a tabela dos indicadores, os números apresentados nessa tabela. E é importante que no momento da leitura do sentimento do mercado, analisar a força do dólar em relação às outras moedas. Quando o dólar ele se encontra nos extremos da tabela, é o cenário ideal que nós queremos. Tanto ele posicionado na parte superior da tabela, nós temos este exemplo aqui, ele está na parte superior, ou na parte inferior, ele se posicionando na parte inferior, mostrando uma fraqueza. Este exemplo ele mostra uma força bem definida em relação às moedas, onde nós encontramos aqui a diferença dos $2 que nós temos aqui. O que tem o I é o índice do dólar que eu utilizo para comparar, fazer uma correlação com o euro. Ele tem uma correlação negativa, portanto, quando nós temos o índice do dólar, que é o que tem o Izinho aqui, ele está forte, provavelmente nós temos uma fraqueza estabelecida no euro naquele momento. E o contrário também é igual. Quando nós temos uma fraqueza no índice do dólar, nós vamos ter um fortalecimento no euro. Mas voltando à leitura, quando nós temos o dólar estabelecido com uma força já bem pré-definida no dia, nesse exemplo aqui nós temos aqui em 4,7 e mostrando uma fraqueza também nas moedas, okay? Já pré-estabelecido. Esse dia é uma grande probabilidade de uma tendência forte, okay? Principalmente nos pares aí de moedas que contém o dólar e a sua respectiva moeda. Então, como exemplo aqui, eu peguei o euro, okay? O euro neste exemplo, e nesse exemplo que eu estou citando aqui, o NZD-USD. O porquê que nós temos aqui bem definido o dólar com força e o NZD é uma das moedas mais fracas, está com menos 6,2. Portanto, nesse dia seria interessante a gente estar trabalhando na venda do par NZD-USD. Então, a venda desse par aqui seria mais interessante, porque nós temos um fortalecimento do dólar, que está mostrando a tabela, e um enfraquecimento do NZD. Perfeito? Então, esse seria o cenário ideal quando nós temos o dólar em um dos extremos. E se for o contrário, o dólar na região inferior, no extremo inferior da tabela, nós vamos ter um fortalecimento das moedas em relação ao dólar. Então, vamos imaginar o inverso aqui. O NZD neste nível e o USD neste nível. Okay? Aí nós teríamos uma maior probabilidade de sucesso no trade, fazendo compra do NZD-USD, mostrando uma força do NZD e uma fraqueza do dólar. E um outro cenário, quando o dólar se encontra no meio da tabela, é o cenário que não nos interessa. Existe grande probabilidade do mercado ficar lateral. Aqui nós temos o euro-USD como exemplo. O euro-USD, o euro, apesar de estar aqui em cima, mostrando uma força, o dólar está no meio. Tá? Não é um cenário interessante que nós queremos. Existe grande probabilidade do mercado ficar lateral, quando encontra-se neste momento que eu tirei o print, tanto da tabela do sentimento, quanto do gráfico do euro. Okay?
o dólar ele se encontra no meio, ele não está com uma força, né, nos extremos, ok? Como mostra na parte no ensinamento primeiro aqui que eu falei sobre essa leitura. Então, quando ele encontra-se neste meio, nesses níveis da tabela, não é interessante, até porque a força não está bem definida, está praticamente no zero, né? Menos 0,2, menos 0,3 o dólar, o índice menos 0,2 e o dólar menos 0,3. Então não é interessante. O que seria interessante? Qual cenário seria interessante para a gente fazer uma compra no euro? O euro é acima de 2, por exemplo, já mostrando uma força interessante, okay? E o dólar menos 4, menos 4,1, okay? Então já seria um cenário interessante. Apenas como exemplo, okay? Ilustrando, fazendo uma ilustração, a probabilidade de uma entrada em buy em euro teria muito mais sucesso do que fazer a leitura no momento que nós vamos entrar na operação, um determinado setup, fazemos a leitura e encontramos o dólar no meio da tabela e mostrando uma indecisão ainda, tá? No seu score aqui, né, o número que vai estar apresentando aqui, ele não está bem definido ainda. Vamos para um exemplo prático no gráfico. Então vamos colocar o sentimento. Lembrando que é importante aqui o símbolo do índice, okay? O símbolo do índice estar atualizando, porque ele tem vencimento. Se não atualizarmos, não vai fazer a leitura correta. Está o SD Indy está junho de 2018. Ok? Então é importante estar mudando aqui o final, que é o vencimento. Então colocando junho de 18 e quando mudar novamente tem que colocar para fazer a leitura correta, senão ele vai ficar zero provavelmente, ok? E onde nós pegamos essa, na próprio em exibir, navegador, exibir, observação do mercado, e vamos procurar o índice aqui do dólar. Está aqui, ó, Dollar Index. Então está lá o vencimento. Só escrever da forma que está aqui, nós fazemos colocando o cursor em cima, você vai fazer a leitura lá. Então Dollar Index é este nome que eu tenho que colocar lá da mesma forma que está aqui na ferramenta. Bom, então nós temos aqui, vamos fazer um exemplo da leitura. O que nós temos hoje? Nós temos o dólar em um dos extremos, tá? Não está com a força ainda interessante, tá? A força aqui quanto maior, tá? Quanto maior, acima de 2, 3, 4, 5, mostra uma força mais interessante. Mas aqui já mostra um desequilíbrio, né, entre o dólar e as outras moedas. Portanto, hoje nós buscamos compra, ok? Compra nas moedas Libra, Euro, Yen, né, o áudio, o NZD, o CAD. Portanto, nós vamos selecionar agora o que está mais interessante. Então, se a gente pegar aqui, ó, o euro ele está mostrando no dia de hoje, nós temos a abertura do mercado, ele está acima, okay? Mas está com 1,8, não está muito atrativo ainda, tá? Mas se tivesse que escolher para comprar ou vender euro hoje em qualquer setup específico, preferência por estar comprando, até porque o dólar, com relação frente às outras moedas, está mostrando fraqueza. Okay? Vamos pegar aqui, ó, a libra e o dólar, seria o par mais interessante no momento, né? Mostrando mais força. Nós temos lá, ó. Então temos aqui um bom exemplo, ok? Que neste momento o GBP USD mostrando aí então um potencial, né, de compra hoje neste determinado momento que nós estamos fazendo a leitura
do sentimento. Um segundo é o AUD, okay? o AUD USD, vamos buscar aqui o AUD USD, ó, também ele está interessante, okay? Então dependendo do setup aí está mais atrativo para buscar uma compra. Vamos ver aqui o JPY, né, o Yen também está interessante, ele está com uma força, então nós vamos ter aí uma fraqueza do dólar, que é inverso, ok? Então vamos ter aí o USD-JPY provavelmente numa queda, olha lá. O dólar agora é a moeda base, aqui neste par, então portanto uma fraqueza do dólar e um fortalecimento do Yen. Agora vamos ver uma situação aqui, Euro-NZD. 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 Ok. Podemos observar que não tem uma tendência definida. Por quê? Porque o euro e o NZD aqui estavam próximos, né? Como está o próximo euro JPY, também deve estar na mesma situação. Vamos pegar aqui euro JPY. Olha lá, na mesma situação praticamente. Ou seja, sem uma situação definida. Okay? Nós temos aí, o mercado foi lá, bateu, subiu. Vou te colocar na linha reta, fica melhor. Então o mercado testou esse nível, testou nível. Ou seja, está lateralizado, está consolidado nesse retângulo, nesse quadrado aí, no momento. Ele já está desde o dia anterior aí, podemos ver aí, o mercado sobe, desce praticamente no mesmo nível, então ele está com uma lateralização já há 2 dias praticamente. E nós observamos, né, no próprio sentimento aqui, que não é interessante então entrar em uma operação mesmo dando o setup, né, mesmo aparecendo o setup, até porque existe um equilíbrio aqui, 1.9 e 1.8 de força, ou seja, eles estão como se tivesse um braço de ferro ali e os dois parados no meio ali, sem predominar a força, uma maior força em um dos oponentes ali, ok? Então não é um par interessante neste momento para estar buscando operação caso apareça o seu setup ali, a estratégia que você utiliza. Então ficou bem ilustrada aí a aplicação e interpretação da ferramenta do sentimento do mercado, uma poderosa ferramenta também. E quando nós unimos, começamos a unir o sentimento com o índice, com todas as outras ferramentas, nós temos uma maior probabilidade de acerto no momento da entrada em uma operação, na tomada de decisão. Quando nós tomamos, auxilia na tomada de decisão e a probabilidade de acerto é bem maior. Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para estar entrando em contato com o nosso suporte e um forte abraço.